Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und diese Verbindung zwischen Brasilien und Deutschland. Começa hoje mais um programa Unsere Familien sobre essas nossas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, esta cultura e as pessoas que preservam e que auxiliam nas suas áreas de atuação pela cultura teuto-brasileira. Temos a alegria de ter hoje conosco Lite Belinha Reinheimer, minha amiga, colega de Alvales, né, professora, escritora, pesquisadora. Então, Lite, a gente fica muito feliz de tê-la conosco hoje. Eu que agradeço. Eu estou muito contente de poder participar também aí com vocês, né? Trazer o conhecimento que eu tenho sobre as nossas antigas famílias e atuais também, né? E preciso agradecer principalmente a ti, Felipe, né? Porque você, escritor muito maior do que eu escrevi um pouquinho, você escreveu bastante. Obrigado pela deferência, Lite. Fico muito grata a poder Sim, participar, né? A gente divulgar essa história que é tão bonita. Essa imigração, eu tenho assim um interesse muito grande de divulgar em geral, né? Porque nós temos uma riqueza muito grande em relação a todas as etnias que vieram para o Brasil, né? Não só os alemães, também as outras etnias, e que enriqueceram esse país, né? Lite, você é natural de Gramado, mas mora há bastante tempo em Novo Hamburgo, né? Teu pai, tua família tem familiares em Lomba Grande. Se pudesse nos contar um pouco também sobre a família Reinheimer, brevemente alguns dados, mas também importantes aqui para as pessoas que nos acompanham. Muito bem, a história é bastante... Eu tenho uma descendência bastante interessante, histórias assim, até muito ricas, né? Mas um pouco também às vezes é lenda, né? Porque se perdeu no tempo as histórias que a gente tem. Eu nasci em Gramado, mas meu pai nasceu em Novo Hamburgo, em Lomba Grande, a parte que se chama de Valahai, em Lomba Grande, ali que ele nasceu. E a minha avó nasceu, foi assim, o meu bisavô, deixa eu cuidar para não confundir, eu disse que tem um pouco de lendas aí junto, né? Meu bisavô veio da Alemanha, ele era um dos cossacos, capitão dos cossacos, e veio para o Brasil a convite de Dom Pedro II para a Guerra do Paraguai, porque Dom Pedro II pegava esses soldados de lá, pelo fato de que eles já tinham um bom aprendizado como guerrilheiros, né, como guerreiros, né? E esse meu bisavô tinha sempre assim, orgulho de dizer que ele era capitão João Carlos Gerhardt. Só que depois que ele veio aqui para o Brasil, já pegou, até que as viagens eram muito longas, a gente tem que se situar na época, porque naquela época as viagens demoravam muito, 2, 3 meses, até que atravessavam o mar, né? E muitos navios se perdiam também, às vezes, no meio das tempestades, porque não é a beleza que nós temos hoje com toda a tecnologia para atravessar o mar, né? O Oceano Atlântico. Então, até que ele chegou para cá, a Guerra do Paraguai já tinha terminado. Ele não precisou mais ser utilizado como guerreiro.
Então ele ficou morando aqui, veio com a esposa era Dexheimer, a primeira esposa. E ele se situou em Caxias. Caxias tinha o início de uma imigração lá, se chamava Campo dos Bugres. Sim, o nome é antigo. É, o nome antigo, porque lá tinha muitos bugres. Os bugres eram os nossos índios, para explicar essa palavra, o que significa. E ali, então, nasceu a minha bisavó. Sei que depois eles vieram para cá e ficaram, então, fixaram residência aqui em Novo Hamburgo. Lite, só um detalhe, né, que quando a gente vê o teu trabalho, os teus livros, o Campanário do Tempo, volume 1º, volume 2º, é um trabalho que você registra a história de famílias, dos camponeses, da imigração, mas também um pouco da tua família. Sim, um pouco da minha família, porque, como eu estava dizendo, né, eu nasci em Gramado, só que o meu pai nasceu aqui em Novo Hamburgo. Depois ele se mudou para Rolante e depois foi para Gramado. E aí, então, esse bisavô se situou aqui. Ele teve 3 esposas, porque naquela época as pessoas faleciam muito por doenças, e as mulheres também por causa do parto, e as doenças que apareciam. A gente precisa perceber isso, que isso faz mais de 100 anos atrás. Nem naquela época nem se sabia ainda que ferver alguma coisa deixava higienicamente limpo aquela caneca ou aquela coisa que se estava usando, né? Uhum. Então as pessoas faleciam muito naquela época, e tinham muitos filhos, morriam os filhos de doenças que hoje todas são erradicadas, essas doenças, né? Então no meu livro eu coloco algumas coisas que são familiares e outras sobre as pessoas que me contavam histórias. Lite, E também ainda coisas que eu lia nos livros, que eu fazia pesquisa, porque eu fiz muitas pesquisas também, né? antes de você falar um pouco mais sobre a obra e esse histórico, que você nos contasse como foi o despertar para escrever. Você já me disse numa determinada conversa nossa, mas contasse aqui para os nossos telespectadores como que foi esse início e também algumas 2 ou 3 histórias curiosas. Mas essa obra, especificamente, que é o Campanário do Tempo, a época que eu retrato ali de 1830 até 1930, é uma época em que a figura divina era muito forte. Eu fui na casa de uma senhora de 90 anos, descendente de alemães, que me contava histórias fantásticas. Ela contava, por exemplo, que os avós dela moravam numa cabana feita de xaxim e palha em cima, né? E daí o pai botava o vidro no chão, que dava assim tipo um barulho que nem um trovão. Uma das histórias que ela contou, né? Meu pai botava o ouvido sobre o chão e dizia: rápido, rápido, crianças, subam nas árvores, porque vem vindo as antas. As antas vinham porque eles moravam perto de um riacho, mas eles precisavam da água, né? Então os primeiros imigrantes moravam perto de riachos. E aí pelo riacho vinham correndo dezenas de antas, né? Muitas antas. E essas muitas antas iam correndo porque atrás vinha às vezes me faltam as palavras, uma onça que queria pegar uma delas então para comer. Só que destruíam o que vinham pela frente. E daí eles destruíam tudo, inclusive a cabana, né? Porque eram tantas que vinham, elas vinham correndo, elas têm um tamanho mais ou menos de uma vaca, né? E vinham dezenas assim descendo. Então aquela vez eu disse
Eu falei eu tinha um namorado, naquela vez disse para o meu namorado assim, mas que coisa incrível isso que a mulher contou hoje para nós. Alguém tem que escrever sobre isso, porque isso vai se perder, ninguém mais vai saber. Aí ele disse, olha, escreve tu gosta de escrever, quem mais que vai escrever? E aí eu comecei a fazer essa obra que eu levei depois vários anos fazendo, né? Contando esses fatos daquela época, daquela vida, os costumes, os conceitos que as pessoas tinham, né? As doenças, a dificuldade, porque eles vinham da Europa assim como com um sonho, porque a Europa vendia a ideia de que o Brasil era a terra do ouro. Quem vinha para cá ficava rico, ficava milionário. E aquilo tudo atraía muita gente, né? E as pessoas vinham para cá com um sonho, só que depois elas ficavam aí perdidas dentro de um pedaço de terra, no meio da selva. E Lítia, essa senhora te contou também de outras histórias relacionadas aos animais, ao Sim, tempo ela que contou esperavam? também, e algumas coisas também eu li de outros relatos, né? Que, por exemplo, ali no caso das antas, elas destruiu toda a casa deles, né? Que era uma casinha de xaxim. E eles ficavam rodeando a casa, às vezes um dia inteiro, chegavam às vezes até 48 horas rodeando, e eles tinham que ficar lá dentro quietinho, esperando esses bichos irem embora. Porque esses bichos também, eles são herbívoros, mas também carnívoros. Eles também comem carne, né? Então eles ficavam ali sentindo o cheirinho das pessoas. É assim, tem muitas histórias. O início do meu livro, inclusive, fala uma história que meu pai me contou, né? Que seria o caso desse avô. Como ele foi morar ali no Campo dos Bugres, um local chamado Vila Nova, hoje pertence a Gramado, né? E quando eu nasci, Gramado era distrito de Taquara ainda, né? Isso tudo se formou muito rápido, né? O Rio Grande do Sul se formou muito rápido, os municípios. Então, eles foram para lá, na Vila Nova, é o nome do lugar. Hoje ainda existe lá, Vila Nova, ainda é uma Vila Nova. Mas aí havia muitos índios por lá ainda, muitos bugres, né? E os índios não tinham essa ideia de propriedade, né? Os imigrantes, quando vieram para cá, eles simplesmente delimitavam um pedaço de terra, que às vezes no início eles ganhavam no governo, depois não, depois eles compravam. E o índio não tinha isso, né? O índio não entendiam essa questão de que aquilo era uma propriedade. Se eles achavam uma roça de milho, por exemplo, aquilo era comida para eles, né? Aí eles entravam, né, e pegavam e comiam. E, no entanto, os alemães ou outras etnias, eles tinham armas e atiravam nos índios, porque para eles consideravam isso é meu, né? Não pode pegar qualquer um. Então aconteceu que lá onde eles estavam, eles pegaram uma doença, o tifo. Tifo naquela época havia muitas Matava doenças. boa parte das pessoas. Difteria, croup, né, a paralisia infantil. Né? A paralisia infantil era um terror, né? A difteria matava as crianças, né? A croup também, morriam muitas crianças principalmente, né? E aí eles pegaram tifo e ele veio para São Leopoldo, porque em São Leopoldo havia médico, né? Só que quando ele chegou aqui, o médico não estava. Então teve gente que criticou isso no meu livro, né? Não é que eu sabia do Hillebrand, né? Mas não é que o Hillebrand não estava aqui no momento. E aí ele pegou uma garrafa de Underberg junto com uma outra pessoa que era tipo um curandeiro, assim, disse, dá isso para tua esposa, para os teus filhos. Só que quando ele chegou, voltou, levou 2 dias para descer, talvez até 3 dias até que voltasse, porque vinham de burro ou de cavalo. Cavalo não era muito comum, eles usavam muito burro, né? Até que ele voltou, chegou lá, já tinha falecido a mãe, já tinha falecido algumas crianças.
Mas aí tem um pouco de lenda dentro disso. Aí eu coloquei no meu livro exatamente esse início, que era essa dificuldade de história que o existência. pai me contou que aconteceu com a família dele, né? E aí ele voltou para Novo Hamburgo, casou de novo com outra pessoa, e aí a minha avó foi que sobrou. A minha avó era criança, ela nasceu lá naquele lugar, tem uns 2, 3 anos. Né? Lite, quando você fala assim do trabalho, da fé, do amor que eles tinham pela família, passa também por uma questão muito importante, que é o canto, que é a música, Sim. e nas diversas formas. O canto no velório, o canto na igreja, o canto na missa, no culto, o canto em família, né, o canto em comunidade. Você pudesse nos contar um pouco disso também, né, e nos trazer um canto, naturalmente. Ele falou que eu cante. Isto. Eu canto um pouco. Eu canto bastante até. Eu sempre cantei corais e cantei para crianças muito. Lá em 3 de Maio também, né, 3 como de professora. Maio, sim, aí como professora, que foi pedido, 3 de Maio, que a professora que fosse para lá, que era uma escola da comunidade, aquela escola, né, escola luterana. Então, já que tu tá entusiasmado, eu vou cantar alguma coisinha, então. Posso? Pode, com certeza. Vamos ver se a mente ajuda. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Schoß, hat ein Zettel im Schnabel, von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm ein Gruß mit und ein Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Esta canção é uma canção que hoje se canta para crianças, mas ela foi cantada na Primeira Guerra Mundial pelos soldados, né? Lembrando a namorada ou então a mãe, né? E eles cantavam essa Porque canção. se você puder traduzir ela para nós. Só um pouquinho. Querido... Eis que vem um passarinho, no meu ombro se assentou, e saudades ele trouxe, minha mãe foi quem mandou. Voa, voa, passarinho, não te quero aprisionar, aqui tens uma cartinha, a mamãe vais entregar. Eram os pombos correios, né? Eles que levavam, traziam e levavam as cartas, os pombos correios naquela época, né? E essa canção então passou a ser cantada pelas crianças. Lite, tem também músicas que eram cantadas, por exemplo, no período de Natal. O Tannenbaum ou alguma... É que eu tenho tanta canção na cabeça, eu conheço mais de milhares de canções. Fora as músicas religiosas, muitas delas têm a ver com a religião. Muitas religiosas também, né? Mas com a muitas fé. Infantis, também das brasileiras, né? As brasileiras infantis também, né? Tem muita canção. Então eu já, ultimamente faz tempo que eu não estou mais dando aula, né? Eu já parei, eu me aposentei em 2007, vê que já faz bastante tempo, né? Então a gente começa a perder um pouquinho isso aí, né? E eu preparei, mas eu esqueço um pouquinho na hora. Porque eu estava falando mais do livro. Uma das coisas que eu ainda gostaria de colocar do livro é que um dos fatos também que o meu pai contou, que aconteceu com a família dele, é que eles prepararam no Natal uma árvore de Natal e aí eles não tinham nada para colocar, não tinha bolinha, não tinha nada para colocar. E tinham feito então umas bolachas de Natal, só umas bolachinhas, né? Porque até a farinha de trigo era difícil de conseguir. Eles faziam praticamente só com a farinha de milho, os pães, né? E as bolachas. Então eles conseguiram fazer umas bolachinhas e pensaram assim, então vamos pendurar umas bolachinhas
no Pinheirinho de Natal. Penduraram as bolachinhas, foram dormir para deixar para as crianças de manhã acordar e encontrar, né? Aí de manhã, quando as crianças foram lá, ficaram olhando, Pinheirinho, não tinha nada, não tinha nada. O pai e a mãe foram olhar. Durante a noite, as formigas cortadeiras, aquelas saúvas, né, como eles chamavam, os Schlepper em alemão, né? Schlepper, tinham comido tudo. Tinham comido todas as... Levado as bolachas todas. As bolachas, não tinha nenhuma bolacha mais. Então, era uma época em que... De dificuldades. As dificuldades de ordem prática eram muito grandes, né? É uma coisa que nós, na atualidade, estamos completamente fora, né? Meu livro eu escrevi justamente com essa intenção, né? De que a juventude de hoje e também os adultos possam ler e possam ver como era antigamente, né? Como era diferente, né? Antigamente. Sim. Lite, como nós estamos indo, o tempo é curto na TV, né? Sim. Eu gostaria ainda que você destacasse para nós sobre algumas traduções recentes que você está fazendo de um livro muito interessante que tem muito a ver com a história da Alemanha, da Áustria e do Brasil. Ah, tá. Eu estou fazendo a tradução de um livro que fala sobre a Imperatriz Leopoldina, a nossa primeira imperatriz do Brasil, esposa de Dom Pedro I. Não se conhece quase a história dela porque se perdeu no tempo. Ela veio em 1817 para cá, né, aos 20 anos, com uma princesa austríaca, para casar com Dom Pedro Primeiro. que na época ainda não era Dom Pedro I, era Isso. Dom Pedro de Bourbon e Bragança e Bourbon, né? E depois, então, esse livro eu estou traduzindo, mas eu estou bem no início ainda. Ele foi escrito por Heinrich Schiller, um autor que, pelo que eu estou encantada com o livro. Porque ele descreve nos detalhes a vida da imperatriz. Ele descreve tantos detalhes, ele deve ter vivido junto com ela. E ele era um jornalista, né? Então ele deve, que nem tu hoje, né? Sim. E ele deve ter acompanhado toda a vida dela, porque ela faleceu com 29 anos, né? Ela teve 6 filhos e um natimorto. Isso aqui no Brasil depois, né? Mas ele começa toda a história dela desde lá, porque a Europa naquela época, a Áustria era muito desenvolvida já, né? Então ela veio assim, uma pessoa fora do tempo dela, e veio para cá, e o Brasil ainda era bastante selvagem, né? Aqui 4% da população sabia ler, os outros não sabiam ler. Então esse livro, ele é uma relíquia que eu estou tentando traduzir porque me parece, eu até agora não descobri se alguém traduziu esse livro. Eu acredito que não, ele está escrito em língua alemã. Eu estou tendo apoio de várias pessoas que estão me apoiando, só não achei ninguém ainda para ajudar a traduzir, porque é bastante difícil, é uma época em 1800, né, fazem 200 anos, ele é muito detalhista, ele tem muitos detalhes. Naquela época não havia fotografia, né? Não havia nem pensar na tecnologia que nós temos hoje, né? Então, um livro naquela época era escrito de tal forma que os detalhes são tão bem feitos que tu podes desenhar um quarto que da Como forma é descrito como na ela é obra. descrita. É tão bem descrito com cor, com tudo, que tu pode desenhar perfeito o que eles descrevem, né? Nessa época do romantismo, né? É muito detalhista e muito vocabulário, então é bastante complicado. Mas eu estou encantada com esse livro porque meu objetivo justamente não é eu me projetar com isso, eu não tenho nenhuma intenção nesse sentido. Mas preservar e compartilhar essas histórias. Eu quero compartilhar porque eu acho muito importante que os brasileiros saibam a contribuição dela. A contribuição dessa mulher para
a evolução do Brasil, inclusive, porque ela foi uma das participantes para Independência. a independência do Brasil. E é esquecida, completamente esquecida, né? E ela nunca abandonou o Brasil, ela morreu no Brasil. Né? Lídia. Antes de ir embora, ela morreu aqui. Né? Como o tempo é curto, mas a gente vai, em outras oportunidades, estarmos juntos novamente. Obrigada. A gente agradece aqui a tua presença. Poder transmitir um pouquinho. Dividir esse teu conhecimento conosco, comigo, que já muitas vezes tenho a alegria de estar com você e, claro, naturalmente, hoje aqui com os nossos telespectadores da Vale TV. Então, obrigado. Eu posso cantar agora ainda? Pode. Agora veio. Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie gleich entfernt ist. Lebet fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst. Amizade verdadeira, mesmo quando longe está, há de ser sempre sincera e jamais vacilará. Obrigado com esse grande finale. E a todos que nos acompanham, podem nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, na Vale TV, no canal 14 da NET. Até uma próxima.